Dia 3 de setembro de 2017, encontro 40, estudo. E hoje nós vamos fazer um estudo que estava programado para antes da nossa parada, que é o estudo final do livro A Linguagem dos Sentimentos, do David Viscott. Nós falamos praticamente sobre todos os sentimentos do livro, faltando falar sobre a culpa, capítulo 5, e a depressão, o capítulo 6. Como o capítulo 6 é curtinho, eu vou fazer junto com a culpa. E também por outra razão que vocês vão entender ao longo desse estudo. E não sei se vocês lembram, mas a linguagem dos sentimentos, ele pega alguns sentimentos e vai trabalhando, desde a definição, e procura ter uma ideia prática, uma noção prática do que fazer com esses sentimentos, já que são sentimentos naturais e vistos de uma forma negativa em geral. Ele procura trabalhar de uma forma prática para que as pessoas saibam lidar melhor com esses sentimentos. E no capítulo da culpa, ele começa da mesma forma, ele começa fazendo uma definição. Qual a definição dele para a culpa? Fala assim, a culpa é um sentimento próprio de você se sente uma pessoa má, uma pessoa indigna. E como se origina a culpa? Ele fala, a culpa se origina da raiva. Lembra que eu falei que os sentimentos desse livro são interligados. A mágoa, na verdade, seria, ele fala da mágoa e a perda, na verdade seria a perda antes, né? A perda, que a reação é uma mágoa, que pode gerar raiva, que se for acumulada por muito tempo, gera culpa. Então a culpa tem origem na raiva. A culpa tem origem na raiva. Eu falo, o que é a culpa? Culpa é uma raiva contida por tanto tempo que ela se volta contra a própria pessoa. Se você remoer a raiva de uma forma contínua sem expressar essa raiva, isso pode se transformar numa culpa. Também é importante retomar essa noção de todo o livro que ele fala, os sentimentos têm um ciclo. Se você lidar com eles, se você expressar adequadamente, você esgota o ciclo daquele sentimento e a vida segue. Mas se você não expressa, se você guarda esses sentimentos, isso tem consequências. Então, nesse sentido, a culpa se origina na raiva. E aí a pergunta que se faz é como que essa raiva se transforma em culpa? E ele dá um exemplo de como a raiva pode se transformar em culpa. Às vezes, no momento da raiva, a pessoa fantasia com aquela raiva e fantasia uma vingança, uma forma de ser compensada contra o agressor. Só que geralmente quando você está nessa projeção fantasiosa, os seus pensamentos eles são cruéis, porque como no exercício você exagera, a pessoa tende a exagerar. Só que com o tamanho da crueldade, em algum momento você se dá conta, fala, nossa, o que eu estou pensando aqui? Estou querendo cortar a pessoa em 1000 pedacinhos, essas coisas assim. E nesse momento que você que cai a ficha do quão longe está indo a sua elaboração, vem um certo sentimento de vergonha e você começa a se achar uma pessoa ruim. Fala assim, nossa, eu consigo pensar essas coisas, né? Consigo, então, pensar coisas tão cruéis com as outras pessoas. E a partir daí pode ter uma postura de recriminação e de autopunição que gera a culpa. Esse exemplo que ele usa, que a partir de você remoer a raiva, em algum momento você acaba se enxergando como uma pessoa indigna e a partir dessa indignidade vem um sentimento de culpa. É indigno no sentido de maldade? De maldade. De você ter dentro de você tanta coisa ruim assim? É assim? Sim. E às vezes num processo que não é tão elaborado assim, mas o caminho é esse,
mas inconscientemente você não se sente bem com aquilo e acaba se culpando. Mais para frente eu acho que tem exemplos mais práticos, mais interessantes para lidar com a culpa. E ele fala que quando a pessoa se sente culpada, às vezes chega até mesmo a colocar a si mesma em situações em que ela seja punida, em que ela sofra alguma punição por se sentir culpada, não? Ou em perigo, de certa forma. Que é um comportamento razoavelmente comum em casos de pessoas que sentem culpa. Ele faz algumas observações sobre essas pessoas dominadas pela culpa. O David Viscott, ele fala que são pessoas que quando uma pessoa está dominada pela culpa, ela se sente sem alegria. Ela não consegue experimentar plenamente a alegria. E muitas vezes elas não se sentem dignas de aceitar o que uma outra pessoa oferece a ela. Seja ajuda, seja amizade, seja amor, o que for. Como ela não se sente digna, né? Como ela se sente uma pessoa má, ela acaba não aceitando, né, o que as pessoas podem oferecer nas relações. E elas também, por conta disso, elas não se sentem nem realizadas e nem capazes de retribuir o que os outros oferecem para elas. Deixa que a culpa meio que como se apagasse a luz da pessoa por o tempo que ela se sente dominada por esse sentimento. Ele reforça que é um sentimento que pode induzir a autopunição, né? Um comportamento autopunitivo. E às vezes as pessoas elas se comportam de um jeito que acabam caindo num ciclo vicioso. Né? Que quando a pessoa se sente culpada, às vezes ela tem momentos de explosão, de raiva. Só que muitas vezes a raiva não é direcionada para a pessoa que causou a raiva original. É uma raiva de uma pessoa que não tem nada a ver com o problema original dela. E quando ela percebe que está atingindo alguém inocente no processo, isso aumenta o sentimento de culpa. Então, às vezes, a culpa provoca comportamentos que alimentam mais culpa ainda. Né? E aí se transforma num ciclo vicioso. E mais uma vez, né, como o David Viscott faz ao longo de todo esse livro, ele pergunta o que fazer com a culpa. Eu ia perguntar, já. E aí, como é que eu saio dessa? Como é que sai dessa? A primeira coisa que ele fala, na verdade, é como evitar a culpa. E aí ele volta ao que nós falamos lá atrás, quando falamos da raiva. Como evitar a culpa? Lidando adequadamente com as suas raivas. Se você expressar adequadamente a sua raiva de preferência para a pessoa que motivou a sua raiva de uma forma não uma forma de briga, mas simplesmente expressar que você sentiu raiva dela naquele momento e esgotar o seu sentimento, você não dá margem para acumular essa raiva até que ela se transforme em culpa. Essa raiva é uma coisa assim, é um conceito bem genérico, né? Pode ser desde uma coisinha até uma coisona. Né? Sim, todas as raivas, na verdade. Qualquer ressentimento, vamos dizer assim. Sim, todas as raivas. E aí, lembrando, no capítulo da raiva, ele fala que tem raivas pequenas e as raivas difusas. E até fala de estratégias paliativas, quando você não consegue expressar raiva diretamente porque digamos, uma raiva contra o sistema, contra uma empresa, contra uma instituição que não são expressáveis ali no olho, na relação direta. Aí ele dá, no capítulo da raiva nós falamos o que pode fazer para
aliviar um pouco essa raiva sem que ela fique acumulada, envenenando o seu organismo. Então é fácil você, voltando ao caso da culpa, se você lidar adequadamente com a sua raiva, você não permite que ela fique dentro de você e se transforme num sentimento de culpa. Mas caso a culpa já tenha se instalado, né, já está num processo que você já está culpado, ele fala novamente para você olhar para dentro e se perguntar. Lembrando que, mais uma vez, ele sempre propõe exercícios de autoanálise. Uhum. E aqui não é diferente. Ele fala para você, se olhar para dentro e perguntar: por que você não manifestou a sua raiva quando a raiva aconteceu? Do que você teve medo na ocasião? Você estava consciente da mágoa que você estava sofrendo naquele momento? Acho que eu falei muito rápido, né? Vou até repetir. Repete um segundo. Por que não manifestou a raiva? Por que você não manifestou a raiva? Tá. Do que você teve medo na ocasião que você não manifestou a raiva? Tá. Terceira pergunta seria: você estava consciente que você estava sendo magoado naquele momento? Uhum. E você temia ser rejeitado por aquela pessoa que te magoou? E aí você vê que é um guia prático também para lidar com o futuro, né? Muito para que as novas raivas não causem novas culpas ou causem mais culpa. Eu estava revendo aqui os anteriores, né? Ele sempre chega, foi uma coisa assim que você repetiu várias vezes, ele faz coloca todo esse guia prático e sempre chega no autoconhecimento, né? Sim. É aí que vai fechar, né? Sempre no autoconhecimento. Sempre voltando voltando para se perder, conhecer. por que eu tenho medo de ser magoado? É muito voltado para você olhar para si mesmo, se conhecer e lidar melhor com você mesmo e com a vida a partir do que você se conhece. E é engraçado porque isso é um ciclo mesmo, né? Que nem a culpa teórica, eu nunca parei para pensar nesse paralelo de culpa e rejeição, por exemplo. Eu tenho a rejeição muito forte. Para mim, quase tudo o que você falou aqui eu faço por conta de medo de ser rejeitada. Eu me deixo ser magoada, um monte de coisa por medo de ser rejeitada. Mas eu nunca associei uma coisa com a outra. Pois é, ela tem... É muito forte isso, muito legal. A culpa com a raiva, né? A culpa com a rejeição. Culpa com a rejeição. Com a rejeição. A culpa a parte de posturas defensivas, daquela aula daqui 2 semanas, segunda, ela fala muito disso, de comportamentos, de padrões de comportamentos repetidos e quais os sentimentos que estão ligados, né? Quais é menos prático, mas é mais um quadro de identificação do porquê alguns comportamentos são adotados e quais os sentimentos que motivam esses comportamentos, né? Esse é mais prático no sentido do que eu faço com os meus sentimentos. Mas é bem interessante fazer todo o quadro, fazer o caminho dessa aula. Em algum momento, se você falou e me escapou, em algum momento ele fala da possibilidade da somatização, do corpo reagir contra isso. Então, a doença de pele, o estômago, enfim, alguma somatização em função dessa... De todos esses sentimentos, né? Porque sentimentos são quase todos interligados. Desses sentimentos não trabalhados. Então, a raiva não colocada para fora, que gerou a culpa e a ansiedade, que veio da mágoa, que, enfim... Ele fala nessa possibilidade da somatização ou não? Ele não fala os sintomas, mas ele fala que envenena. Raiva envenena. Então, e que, de certa forma, tem efeitos físicos. Tá. O corpo físico grita por que ele fala em algumas coisas. Ele fala tanto na ansiedade quanto na raiva. Fala, olha,
aumenta a pressão arterial, dificulta a digestão, tem umas questões físicas que ele não fala nesse longo prazo do corpo somatizar e reagir assim, mas ele dá a entender que se isso tem um efeito imediato, meio de envenenamento, né? Exatamente, eu estava pensando. Se você por guarda, aí. também tem esse ponto. Mas é interessante que ele fala uma coisa, quando a gente entrar em depressão, tem uma coisa que está relacionada. A minha úlcera, as duas têm nome. Complicado isso. É por aí. Ai, ai, ai. Nome e sobrenome. Nome e sobrenome. Esse sobrenome. Nome e sobrenome. É. E é isso, ele não fala direto, mas sim. Eu acho Ele que assim, chega, ele não ele dá a avançou entender, nesse tá. ponto, mas ele dá a entender. Fala, olha, isso tem efeitos imediatos no corpo, fisicamente. E se você guarda isso, você... Eu estava pensando desenvolve nisso coisas- porque a gente sempre chega na questão do autoconhecimento, né? Uhum. Então, se você não chega lá, você sai por algum escape. Quando você sai por algum escape, teu corpo grita. Sim. Então, Ou você a se culpa- desconecta da realidade também, Exatamente. são as distorções que a gente estava A falando. culpa gerando maus pensamentos vai provocar o quê? Mancha no seu, na sua... No seu perispírito, Aura. no seu duplo etéreo. no seu duplo etéreo. É aquele que nós Na tua vibração. Que é o quinto corpo. E a vibração que você vai emanar é a pior E possível. daí você leva problemas no teu perispírito, no teu Leva. perispírito Vai embora. retorna para o seu corpo Vai e você embora. desenvolve Vai doenças. E não sai. Mancha é complicado. Quando mancha. Né? E Mas a gente teve uma orientação aí desses problemas das manchas. Não quer nada é imutável. Só estou falando assim, É. mas que é difícil tirar. Vai precisar tratar depois. Tem que ver ali. Isso. Encarnado ou desencarnado, vai Ou, precisar tratar. ou desdobrado. Ou desdobrado. Ou desdobrado. Ou desdobrado, como a gente viu no então. terço da vida. Né? Voltamos a ligar as aulas. legal. E faz, sei lá, pouco tempo. Eu estava assistindo aquele vídeo que fala dos cristais de água. Vocês viram aquele, acho que era um japonês que ele fez um estudo que ele colocava água numa garrafa escrito amor, a garrafa escrito Vi. ódio Acho que e alguém tirava comentou foto comigo. dos Eu cristais. vi. É muito bacana. E depois, não sei quem foi o autor, mas eu li um texto, ele relacionando as nossas doenças ao que a gente gera de pensamento. Então, pensamento de raiva, pensamento de amor, e ele fala, se tem tanta água no nosso organismo e os cristais de água têm o poder de se moldarem de acordo com as palavras, imagina de acordo com o nosso pensamento. Então, o que a gente pensa, como será que reflete na água que está no nosso corpo e o que isso Que causa? modifica, né? Pode ser. Né? Tem muita coisa envolvida aí. Porque a gente é o que a gente pensa, né? Energias. Energia pura. Você projeta o que você recebe. Só troca com o universo. É legal, né, a gente ter chegar nessa ligação de uma coisa com outra, é bem legal. Estamos animados, hein? Então samba no fundo. Acho que a gravação não vai pegar. Então samba no fundo. E ele fala nessa autoobservação, ele pede para você observar também se a raiva é proporcional à mágoa que você sofreu ou se as suas fantasias elas amplificaram a sua raiva de uma forma desproporcional. Aquela coisa de fazer tempestade num copo d'água, né? Que a ofensa é desse tamanho, mas a sua reação transforma numa A coisa raiva é proporcional à sua culpa. proporcional à mágoa, Eu sabia que não estava assim. que é proporcional à agressão. E por fim, ele coloca uma coisa mais prática para se você está sofrendo de culpa. Fala assim, olha, a culpa que você analisou, ela foi motivada por algo que você fez, e se você realmente magoou alguém,
olha, procure entender o que aconteceu, procure entender por que que isso aconteceu e faça as correções adequadas, né? Procure a pessoa e refaça as suas relações, certo? Procure... Porque os outros sentimentos de culpa, elas estão motivados por algo interno seu. Uma raiva que você tem e você processou desse jeito. Mas se realmente a culpa foi por algo que você fez contra alguém, fala, olha, entende a situação e procura se reconciliar com o seu agredido, né? Com E aí vem a questão da humildade, né? Ó, cara, desculpa, eu errei, né? Complicado, né? Complicado, difícil. Cheio de... Não é? Vem a questão da humildade aí, né? Prática é fácil. Você fala assim, não prometia que era fácil, ele prometeu que era prático. Ele falou que era possível. Impossível, e a mensagem é prática, não é? Porque depende das duas partes. E se a outra pessoa não aceitar? Tem também isso. Né? Tem. Mas às vezes você pode fazer a sua parte, né? Até você sabe que outra pessoa não vai aceitar, mas pelo menos você pode chegar num ponto que fala, fiz o que eu podia fazer para me aproximar, para tentar me reconciliar, mas se a outra pessoa não quer, sim, pelo menos o seu você fez. E às vezes a outra pessoa, ela se sentiu magoada por alguma coisa que você nem sabe que você fez. Para você aquilo foi uma situação normal e a pessoa se sentiu magoada por alguma situação, de repente, particular dela. Aí fica mais difícil ainda, né? Como saber o que causou aquela mágoa? Mas você tem culpa daquilo que você não sabe? Você vê uma relação estremecida, mas você não sabe a razão. Eu acho que esse caso ele cabe mais ou menos no capítulo de mágoa até, né? Que aí a mágoa do outro, os melindres, as possibilidades. Que na culpa, na verdade, a culpa está em você. Se a pessoa tá meio estremecida com você, mas você nem sabe o porquê, na verdade é uma situação que você se acertar, mas naquelas medidas relativas à mágoa, que ele trata lá no capítulo 2. É você descobrir qual é o teu ponto vulnerável. Exatamente. Que cai de novo na história do Autoconhecimento. Volta Volta ao autoconhecimento. E do perdão, né? Também. Também, dependendo da situação. Perdão. Perdão, aceitação. E ele fala uma coisa interessante. Quando a sua culpa é causada por mais de um incidente, a situação é mais difícil de se resolver. Porque aí, na verdade, ela já se transformou numa série de padrões de comportamento. Que quanto mais culpado você se sente, mais rígidos são esses padrões. E aí o seu trabalho vai ser todo para se modificar em termos desses comportamentos que você não quer mais seguir. Um pouco do que você falou que estava relacionado a coisas que você já fazia repetidamente. Olha, só esquentando o divã de analista já não tem saída. Eu queria isso, mais difíceis de resolver. Só sentando na frente do bom terapeuta e fuçando a vida, porque senão é muito difícil. E na parte final do capítulo, como ele aponta diretamente a culpa, olha, culpa é raiva, resolva sua raiva, no final ele coloca uma situação que não é tão simples, ele reconhece que não é tão simples resolver a raiva. E ele fala, tem um tipo de relação que gera muita culpa e a raiva não é aceita socialmente de ser expressa, que são nas relações entre pais e filhos. E aí ele vai falar um pouco dessas relações entre pais e filhos e de como lidar com a culpa, como evitar a culpa nessas relações. Ele fala, geralmente as raivas que acontecem nessas relações, elas induzem a culpa porque nós somos muito pouco acostumados a expressar raiva nessas relações. E a primeira frase que ele fala nessa parte, ele fala, olha,
antes de sermos pais e filhos, nós somos seres humanos. Se nós somos seres humanos, é natural que em vários momentos nós vamos sentir raiva da mãe, raiva do pai, raiva dos filhos, vamos sentir raiva, porque a raiva é comum às relações, é comum na vida, é um sentimento natural. E sendo um sentimento natural, a gente tem que lidar com essa raiva dessa forma, como um sentimento natural e legítimo, né? Não devemos nem esconder e nem fingir que não estamos sentindo. Então, na verdade, o que ele fala também é, mesmo os casos, se essa raiva for relacionada a mãe, a pai, a filho, a irmão, não negue a sua raiva. Não deixe ela virar uma culpa. Não deixe que ela evolua nesse sentido. Mas acontece que ninguém é educado assim. Né? Ninguém é A educado sociedade assim. impõe um padrão que você não consegue. Existe um padrão de comportamento. Sim. Eu estou lendo um livro do Cortella, Família, Urgências e Turbulências. É bem interessante. E ele chega nesse ponto também. É bem legal. Ele fala bem dessa relação interpessoal familiar, na família nuclear, sabe? É bem interessante. E realmente é uma coisa... É a educação, a sociedade está aí. Imagina, pai, mãe. Pois é, como demonstrar raiva? Não pode. Não, pode não. E ele vai mais longe aqui, porque em seguida ele fala, olha, pais que escondem os próprios sentimentos em relação aos seus filhos, eles induzem as crianças a esconderem seus sentimentos também. E esconder seus sentimentos sempre, não só em relação aos pais, mas em relação à vida. Ou a esconderem sempre aqueles sentimentos que elas classificarem como inadequados. Tudo aquilo que ela acha que é inadequado, ela vai esconder. Então, não é que ela, como é um processo educativo, quando você esconde os sentimentos dos seus filhos, o que fica de aprendizado para os seus filhos é que elas vão esconder também os sentimentos na vida, vida fora. Então, ele fala, é importante mostrar, inclusive, para educar emocionalmente seus filhos para o futuro. E aí, novamente, na ideia prática, ele fala, e se você sente que tem um comportamento que é nocivo em relação aos seus pais, né? Que te motiva uma culpa? O que fazer, né? Algo que vem desde a sua infância, desde a sua criação. E o David Scott fala, olha, se você sente essa necessidade de romper algum padrão que para você não é bom, não está sendo saudável, procure se expressar diretamente, de forma franca e objetiva. Ele fala, não é uma confrontação, não é chegar brigando, é simplesmente conversar e expressar diretamente o que esse comportamento está sendo para a sua vida. Ele fala, olha, pode ser que não resolva o problema. Já assume a posição que o outro lado pode não aceitar. Mas, pelo menos, quando você faz isso, você consegue lidar melhor com o seu sentimento de culpa e te libera para seguir a sua vida. Aquilo que eu falei antes, você fala assim, fiz a minha parte, de tentar, olha, isso está sendo ruim para mim, isso assim, assim, assim. E se for possível, se for aceito, né, reconciliar, mudar isso, legal. Se não for possível, fiz minha parte, vou tentar seguir minha vida, porque não rolou a mudança. Mas pelo menos ele fala que você faz a sua parte e fala, em relação à sua culpa, você fala, fiz meu melhor para liderar minha culpa. E aí, dá um alívio. Né? Dá um alívio. Azar do outro. Você responde por você mesmo. Estou resolvendo a minha parte. Não dá para sentir pelo outro, resolver o problema do outro, todos assim, você não resolve. Todo mundo se cuida de si mesmo.
E aí ele volta a falar na questão das expectativas, que ele falou no outro capítulo, né? No capítulo de ansiedade e de perdas. Fala, olha, expectativas, elas também podem fomentar culpa nas pessoas que são seus objetos, especialmente se essa expectativa foi depositada sobre os filhos. Então a gente fala, cuidado com as expectativas. Não. Ele fala em geral, mas nesse capítulo ele fala, cuidado com as expectativas na criação de seus filhos. Outra coisa que ele falou em outro momento, quando ele fala também de mágoa e perda, ele fala das pessoas manipuladoras. Ele fala que, olha, tem pessoas que vão procurar te controlar por meio de culpa. Vão tentar te controlar fazendo com que você se sinta culpado em relação a elas. E ele fala, olha, cuidado com essas pessoas. Se você perceber isso, confronte essas pessoas e expõe a situação. Fala, olha, estou percebendo que você está tentando me sentir culpado para conseguir o que você quer. Né? Fala, olha, resolva diretamente com a pessoa. Não seja manipulado. E de tudo isso, antes de entrar na depressão, qual o último ponto que você... Né, o ponto de chegada que o David Viscott tenta tratar nesse livro. Ele fala, olha, na verdade o que a gente tenta é que você tenha um equilíbrio entre as suas relações com você mesmo e com os outros. Né? E o que seria a expressão desse equilíbrio? Né? Tratar os outros com consideração, com estima, aprendendo a amar a si mesmo e ao seu potencial, educando-se a si mesmo e tratando os outros da mesma maneira. Você vê que, como ele prega muito autoobservação, toda parte ele fala assim, né, é dedicado a si mesmo. Então é amar a si mesmo, amar o seu potencial, se aceitar, se educar, se observar e tratar os outros igual. O meu próximo como a ti mesmo. Mas aqui ele vai focar primeiro no a ti mesmo, né? O a si mesmo vai, se observa, se conheça, se cuide e cuide os outros igual. E isso fecha o capítulo 5, o capítulo da culpa. Em seguida, logo o capítulo 6, o último sentimento que ele trata é a depressão. Como ele define depressão? Fala, olha, depressão é um sentimento de infelicidade e melancolia. E é interessante usar essa palavra melancolia, que é, na verdade, como se falava de depressão na antiguidade, né? Até o século XX, o termo que se usava era melancolia. A pessoa sofre de melancolia. É verdade. E agora a depressão é a doença do século, né? 21. Já era do 20. Já do O 20 já agora estava. Piorou até. Vai piorar mesmo. E o que ele define como esse sentimento, assim, praticamente, é uma incapacidade de sentir alegria e prazer. A pessoa se sente incapaz de experimentar alegria e prazer. Né? A vida, para ela, perde significado. E aí você pergunta, mas tristeza não pode ser definida assim? E aí ele aponta, não. Tristeza tem diferença em relação à depressão. Porque na tristeza simples, a pessoa consegue identificar o episódio de origem. Qual a perda que originou aquela tristeza? Qual a mágoa que originou aquela tristeza? E o sentimento de tristeza é uma resposta proporcional ao tamanho daquela mágoa, ao tamanho daquela perda. Né? Então, na tristeza, você identifica o fato gerador. O fato gerador. Exatamente. O que te causou essa tristeza. Você identifica o fato gerador da tristeza.
Depressão. Na depressão você não Você cai identifica. no buraco, no abismo. Nossa. E tem uma segunda diferença importante que ele aponta. A tristeza, ela se dissipa no fluxo de sentimentos. Lembra aquela ideia que o sentimento ela cumpre seu ciclo, se encerra e você volta ao normal, digamos assim, volta ao ponto zero. Na depressão, não. A depressão representa uma ruptura do fluxo de sentimentos. Interessante isso. E é interessante quando ele fala a definição da origem, né? Porque essa definição, na verdade, a depressão ela é tratada por duas definições, né? Ela tem a definição psicanalítica e a definição psiquiátrica. E ele vai mais pela linha psicanalítica, quando ele fala definição é uma raiva interiorizada que se transforma em rancor. E nessa transformação ela perde conexão com a mágoa originária. Peraí. É uma raiva interiorizada. Que se transforma em rancor. Quer dizer, ela ultrapassa a raiva. Ultrapassa a raiva. Tá. É uma amargura profunda. Certo. E perde a conexão com a mágoa originária. Aí posso só fazer uma piadinha. Pode. Nada Gente, que uma deixa. boa dose de Rivotril não resolveu, né? O quê? Tá menina? pronto. Uma boa dose de Rivotril não resolva. Eu não aguentei isso. Depois você apaga essa parte. Transforma em rancor. Às vezes não. Mas aí tá o ponto. Aí vou chegar nesse ponto. A E dose perde de a Rivotril eu vou conexão chegar. com os sentimentos, né? Você perde a conexão com a mágoa originária, perde a conexão com os sentimentos. Então, E aí ele vai a um ponto interessante. Ele fala, olha, ela perde conexão. E se você souber qual é a mágoa originária, né, você identificar essa mágoa originária, não cura a depressão. Porque o rancor é tão grande contra você, né, a raiva acumulada e o rancor é tão grande que você sozinho, se analisando e identificando o que causou, qual a perda de origem, não te tira desse buraco. tá. Ele fala, olha, como não cura a depressão, pode-se dizer o quê? Que depressão não se cura a partir de autoanálise. Todo esse livro ele fala de sentimentos que você consegue lidar a partir da sua autoanálise, da sua autoobservação. Quando chega na depressão, ele fala, depressão você não consegue curar pela autoanálise. Você não se cura sozinho. Você precisa de ajuda externa para curar a depressão. E nas páginas seguintes de depressão, esse é um capítulo, como eu falei, é um capítulo mais curto do que os outros, ele fala alguma coisa sobre tratamento de depressão. Mas aí eu vou lembrar que este livro, e a parte que eu não vou entrar no livro, porque esse livro ele foi escrito há 40 anos. E de 40 anos para cá, eu tenho a impressão que muita coisa foi desenvolvida para tratar depressão. Tanto na parte de medicamentos, na parte psiquiátrica, como mesmo na parte de psicoterapia, quanto na parte de terapias alternativas. Muita coisa foi feita a partir daí. Então, eu acho que entrar nessa parte que ele fala de tratamentos não seria adequado, não seria atualizado. Então, é nesse ponto que eu paro a depressão. Você fala, olha, depressão, você precisa de ajuda externa para curar. E os tratamentos, eu diria, procure os mais atualizados. Então, tem Rivotril na farmácia de monte. Acho que tinha os remédios, eles nem sabiam direito na época o que eles faziam, quais os efeitos, onde atuava exatamente, o porquê estava funcionando, o porquê não estava funcionando. Se tratava muito com eletrochoque, né, nos anos 70. Então tinha muitas coisas. Bem assim. legal isso, Bem viu, legal Paulo? mesmo. Acho que leva a gente a uma boa reflexão, assim.
Muito bom. Bem bacana, eu gostei. Obrigada, muito bom. E é isso, e fechamos esse livro. Ô, Van, Todos. depois deixa eu desligar aí, depois eu... Algum comentário? Você ia falar sobre o luto?